Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali e Aqui. E hoje a gente vai falar sobre um filme que chegou na Netflix essa semana que se chama Quase uma Rockstar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Quase uma Rockstar é baseado nesse livro aqui, que é do Matthew Quick, que é o mesmo autor de O Lado Bom da Vida. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Intrínseca, e além de ter essa edição lindíssima com essa capa original do livro, a gente também tem uma sobrecapa com um pôster inspirado pelo pôster do filme. Então, nessa nova versão que a gente tem do livro, você vai poder ter a capa do filme, ou, se você quiser, você pode tirar a sobrecapa e ficar com essa capa original aqui do livro. Então, assim, é realmente o melhor dos dois mundos. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês clicarem e comprarem essa edição lindíssima com a sobrecapa do filme. E se vocês lerem o livro, eu quero saber depois o que vocês acharam, então por favor, venham me contar. Bom, nessa história a gente vai conhecer a Amber Appleton, que é uma garota, como qualquer outra garota, só que ela tá vivendo um momento muito difícil da vida dela. A mãe dela trabalha no emprego, só que elas foram despejadas da casa delas e elas estão vivendo dentro de um ônibus escolar. Esse é um segredo que a Amber guarda às 7 chaves porque ela não quer contar pra ninguém na vida dela o que tá acontecendo. Ela acha que ela e a mãe dela são fortes o bastante pra simplesmente sair dessa situação sem muitos problemas, sem grandes questões. Então elas estão tentando juntar dinheiro pra exatamente poder ter um apartamento, alugar um lugar pra elas morarem que não seja dentro do ônibus escolar. Só que a Amber, ela é uma garota muito especial, porque ela é extremamente otimista, ela é super feliz o tempo inteiro, ela tenta ajudar todo mundo, colocar todo mundo pra cima, ela tá sempre se doando pra alguma causa. E a gente vê logo no começo do filme que ela faz exatamente isso. Então, ela se voluntaria numa casa de idosos, ela ajuda algumas imigrantes coreanas a aprender mais a língua, então ela faz tudo isso ali dentro da igreja, ela ajuda as pessoas que estudam na escola junto com ela, então ela tá sempre se doando, né? Ela faz tudo pros outros. Só que eu acho que a Amber é uma personagem que tem muita dificuldade de deixar com que as pessoas façam as coisas por ela. E a gente vai ver essa jornada dela de que ela não necessariamente precisa fazer tudo sozinha. Ela pode sim aceitar ajuda e ela pode sim contar com as pessoas pra ajudar com os problemas dela. E aí, com o passar do filme, a Amber vão acontecendo mais e mais coisas com ela, mais e mais problemas, e ela vai se enterrando cada vez mais num buraco e cada vez mais sentindo que ela precisa resolver aquilo tudo sozinha, mesmo quando as pessoas à volta dela tentam ajudar ela. Esse é um filme que vai mostrar bastante esse lado otimista, né? Pra quem assistiu O Lado Bom da Vida, vocês vão conseguir traçar alguns paralelos entre essas duas histórias. Por mais que em O Lado Bom da Vida a gente tenha uma história mais adulta, a gente também tá falando de personagens que tentam resolver as coisas sozinhos, que têm os seus próprios demônios pra lidar, né? E aqui a gente tá falando, óbvio, de uma adolescente, então é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo a gente consegue traçar paralelos entre esses personagens do Matthew Quick, que é muito legal. De uma forma geral, eu acho que esse é um filme que vai falar bastante sobre amizade, mas também sobre resiliência, sobre a gente não se deixar levar pelas coisas que dão errado na nossa vida, se as coisas nem sempre vão de acordo com os planos. Eu acho que a Amber, ela mostra que isso não é o fim do mundo, não é o motivo pra gente desistir daquilo que a gente realmente quer. Mas eu acho que mais do que isso, ele mostra também que a gente pode abrir o nosso coração e abrir a nossa vida pra deixar outras pessoas entrarem e ajudarem a gente. O que eu gosto desse filme é que a Amber, ela é uma personagem muito cativante pra todo mundo que tá à volta dela, por mais que essas pessoas sejam completamente diferentes. Então, ela cativa tanto os amigos dela da escola, quanto outras pessoas na escola. A gente vê ela ali conversando, incentivando sempre as pessoas, independente de quem seja a rainha do baile, seja o skatista, seja os amigos dela que são nerds, assim, da escola. Então, ela se dá bem com todo mundo e ela cativa todo mundo, mas ela também cativa os adultos. Então, o professor dela, a mãe do Rick, né, que é o melhor amigo dela, o próprio cara pra quem ela trabalha na loja de donuts, a gente vê também isso acontecendo com o padre. Então, eu acho que isso é muito legal porque mostra todo o alcance que a Amber tem. E isso é muito construído com o passar do filme. Então, se você tá procurando um filme pra te fazer sentir bem, pra deixar o seu coração bem quentinho, com certeza esse filme é Quase uma Rockstar. Ele não é um filme o tempo inteiro feliz. Eu acho que ele é um filme que vai mostrar que a vida não é só feita de momentos felizes e momentos incríveis e tudo que dá certo, mas ela é sim feita
de uma mistura de todas essas coisas, de momentos tristes e momentos que a gente se sente derrotado e momentos que a gente se sente muito feliz, muito animado, que a gente tem um monte de gente do nosso lado. Então, eu acho que isso é a parte mais legal. Eu acho que ele passa uma mensagem muito, muito bonita e realmente é um filme muito bonito. Então, esses foram os meus comentários sem spoilers e a partir de agora eu vou falar do filme um pouquinho com spoilers. Se você ainda não assistiu ao filme e você não gosta de spoilers, eu recomendo que você pause o vídeo, deixe seu joinha aqui e volte depois de assistir ao filme pra gente poder comentar um pouco mais sobre nossas opiniões, nossas visões aí do que aconteceu. Então, basicamente, a gente vai conhecer a Amber nesse momento da vida dela. Eu acho que o primeiro ato do filme é muito bom pra colocar a gente dentro daquela história. Eu acho que tudo que a gente vê ali explica muito bem quem é a Amber, o que ela tá fazendo ali, qual que é o propósito dela na vida, quais são os sonhos dela, quais são os objetivos dela, quais são as dificuldades e os desafios que ela tem. Tá tudo ali, tá tudo bem feito, dá pra você entender imediatamente tudo que você precisa. Acho que quando a gente entra no segundo ato, que é o momento onde as coisas começam a não dar tão certo pra Amber, então a mãe dela perde o emprego, e elas não podem mais dormir no ônibus porque alguém descobriu, e isso fica sempre meio... eles descobriram, eles deram um jeito de descobrir, e aí elas são obrigadas, elas se veem com a única possibilidade de voltar pra casa do ex-namorado da mãe da Amber, que era abusivo. Era um cara que batia nela, era um cara alcoólatra, era um cara que trazia o pior na mãe dela, né? Porque a gente também fica sabendo que a mãe dela tinha problema com bebidas e isso fica ali também bem claro no filme. Eu acho que nesse momento, onde as coisas começam a dar errado, o filme ele se embola um pouco. Porque eu acho que ele tem muitos caminhos que ele poderia seguir e eu acho que as coisas começam a acontecer muito rápido. O filme ele não é longo e o terceiro ato, que é a finalização do filme, ele é muito importante. Eu acho que ele é talvez a melhor parte do filme. Então, eu acho que eles tentaram dar uma acelerada nessa parte pra ter mais tempo no final. Eu particularmente gostaria de ter visto um pouco mais sobre esses problemas da mãe dela com o ex-namorado, com a bebida, né? Eu acho que isso fica um pouco solto dentro da história. Acho que a gente não tem a profundidade que a gente poderia ter e eu gostaria de ter visto um pouco mais de profundidade, porque a gente sente que, apesar de ter uma dificuldade ali na relação, a Amber se importa muito com a mãe dela. A gente vê uma típica representação da filha que tem que cuidar da mãe, porque a mãe acaba sendo ainda um pouco inconsequente, a mãe acaba se afundando nos próprios problemas, e aí a Amber, ela sente que ela precisa ser a adulta da casa, né? Que ela precisa cuidar das coisas como a adulta. Então, isso é uma coisa que a gente costuma ver em filmes adolescentes, e aqui a gente também vê, mas eu acho que se a gente tivesse tido um flashback, de repente, da mãe dela tendo essa recaída, né, da mãe dela tendo esses problemas, eu acho que isso poderia ter adicionado um pouco mais de profundidade nesse momento, porque no final elas só contam a história e meio que fica por isso mesmo. E aí a gente vai descobrir que a mãe dela sofre um acidente de carro e morre. Eu também achei que isso ficou bastante raso, por mais que a Auli Cravalho, ela é muito boa, ela é uma atriz, assim, fantástica. Eu acho que ela puxa a energia pra ela e eu gostei muito de ver isso no filme, porque em vários momentos você se vê ali do lado dela, ali com ela, e eu acho que ela é realmente uma atriz fantástica, né? Ela foi a dublagem da Moana lá nos Estados Unidos, né? A dublagem original, e ela fez também uma série que eu gosto muito, que chama Rise, que é uma série musical, tem vídeo aqui no canal, inclusive, é uma série do meu coração e ela tá maravilhosa nessa série. E aí eu acho que a gente tem cenas, principalmente a cena que ela vai no banheiro e ela chora e ela tá muito triste, que a gente consegue entender o impacto daquilo, mas ainda assim eu acho que isso fica um pouco solto do resto da história, né? Eu acho que a gente tá um pouco desprendido, assim, do que realmente tá acontecendo na história. Eu acho que se a gente tivesse uma ou duas cenas a mais ali pra mostrar aquele baque que ela sofre, eu acho que isso teria ajeitado mais esse miolo do filme e feito a gente entender mais essa situação na vida dela e se aprofundar um pouco mais nessa questão de mãe e filha, do alcoolismo, dos abusos que ela sofria e que provavelmente a própria Amber também sofria na mão desse namorado, né? Então, acho que poderia ter amarrado um pouco melhor. Mas a gente entra pro terceiro ato do filme, que é o último terço, e aí, gente, eu acho que a história, ela vai pro caminho que ela tem que ir. Eu acho que esse terceiro ato é maravilhoso, porque no meio de tudo isso que acontece, a Amber também descobre que o cachorrinho dela está com um possível câncer. E aí o mundo dela cai, né? O cachorro é tudo que ela tem, que realmente restou pra ela. Ela fica muito abalada e ela decide que ela vai juntar dinheiro pra poder pagar a cirurgia do cachorrinho dela. E aí, assim, o cachorrinho vai ficar bem e vai dar tudo certo. Só que ela, de novo, sente que ela precisa fazer isso tudo sozinha. Ela ainda aumentou a isso o trauma que ela tem com a mãe dela e como ela deixou a mãe dela, né? Como se fosse responsabilidade dela
cuidar da própria mãe, e isso faz com que ela se feche ainda mais em relação às pessoas que estariam ali para ajudar ela e que poderiam estender a mão e ajudar. E aí a gente vai descobrir no final que os amigos dela se juntaram para fazer um show de talentos que juntaria dinheiro para a cirurgia do cachorrinho. E aí, gente, eu já tava assim, chorando 12 baldes, entendeu? Eu já tava chorando desde sempre. Desde a hora que o cachorro apareceu, eu falei, ai, pelo amor de Deus. Nessa hora, gente, eu já tava assim, chorando muito. Eu acho que realmente é um filme que mostra esse senso de comunidade, de estender a mão pro outro. Eu acho que esse é um momento que realmente ele costura o filme inteiro e você se entrega, assim. Esse é o momento, você se entrega completamente. E o que eu acho muito louco é que a Auli, ela é uma menina que canta muito bem, né? A gente tem ali uma palhinha dela cantando, mas ela canta assim, meu Deus. Se vocês assistiram Moana, vocês sabem que ela canta muito bem. E aí, eu achei curioso que no show de talentos, ela não canta. Eu fiquei esperando ela cantar e eu falei, pelo amor de Deus, me dá uma palhinha aí, por favor, né? Porque a gente tem só um momento bem rápido onde ela canta lá no meio do filme. Mas eu achei muito legal porque a gente vê, como eu falei pra vocês, todas esses tipos diferentes de pessoas que se unem em prol da Amber e se unem pra ajudar ela, porque é o que ela faz, ela ajuda todo mundo. É um momento super emocionante, eu chorei muito. Aí depois no final, quando eles conseguem mais de $200 mil de doação, eu já tava assim, ó, pelo amor de Deus, já tava mais pra lá que pra cá, entendeu? Chorei demais. E aí eu acho que o filme termina, assim, super, super amarradinho. A gente vê ela conversando com as pessoas. A gente descobre que a doação foi da moça, né, a John, que é uma moça que fica lá no lar de idosos que ela ajuda, que fala que ela é como a família dela. E aí tem um momento maravilhoso também, quando ela tá com a John, que elas estão assistindo Breaking Bad, elas estão assistindo justamente uma das cenas mais icônicas da televisão, que é a cena que o Walter joga a pizza no telhado. Eu, assim, pra mim, se teve referência de Breaking Bad, já me ganhou, entendeu? Porque eu tava nessa hora rindo muito, porque essa cena é muito boa mesmo. E aí, enfim, eles vão amarrando tudo, e aí, finalmente, a Amber vai pro Carnegie Mellon, que é a faculdade que ela quer estudar, é uma faculdade de artes, e ela vai fazer a audição dela, vai tentar o futuro dela, e o filme acaba e a gente não vê a audição, a gente não vê o que acontece. Eu sei que tem gente que detesta filme com final em aberto. Eu sei disso, eu já sei, porque vocês sempre me falam isso, mas eu acho que em alguns filmes isso funciona, e em Quase uma Rockstar eu acho que funcionou muito bem. Porque aqui a gente tá falando de um filme que queria contar a história da Amber, dela descobrindo que ela pode sim receber ajuda dos outros, que isso não torna ela uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa dependente. Ela é uma garota muito independente, ela consegue tudo sozinha, mas se você tem ajuda, as coisas são muito melhores, muito mais gostosas de fazer. E eu acho que esse é o objetivo do filme, era isso que ele queria contar. E não qual é o futuro da Amber, o que vai acontecer. Então eu particularmente gostei muito desse final, eu acho que foi um final também super emocionante, eu já tava chorando baldes. E assim, sendo a Auli Cravalho, a gente sabe que ela vai arrasar e provavelmente ela vai entrar na faculdade e vai dar tudo certo na vida dela, ela vai virar uma cantora super famosa. Pelo menos é isso que eu acredito, né? Mas eu acho que é muito legal porque o filme ele fala muito sobre esperança, e eu acho que esse final, ele é o resumo da esperança. Então, o filme acaba e a gente tá esperançoso de que a Amber vai conseguir entrar na faculdade, de que a Amber vai conseguir tudo que ela sempre sonhou, vai alcançar os sonhos e os desejos e as vontades dela. E a gente termina o filme esperançoso. Eu acho que muito mais do que a gente saber um resultado, a gente ter esperança de alguma coisa é um sentimento muito forte. Muito, muito forte, muito poderoso, né? Então, eu gostei muito desse final, acho que ele foi realmente a cereja no bolo. Como eu falei pra vocês, o filme, eu acho que ele começa lá em cima, aí ele dá uma quedinha, não é uma queda de um precipício, é só tipo um degrauzinho assim pra baixo, que eu acho que o meio, ele dá uma bagunçada ali, e no final, gente, ele vai lá no céu. Ele é um filme muito gostoso, é um filme que te abraça, que por mais que aconteçam coisas muito tristes, eu acho que ele é um filme que você termina com um sorriso no rosto, assim, se sentindo super bem, e eu acho que a gente precisa demais desse tipo de filme, a gente precisa desses filmes o tempo inteiro. E, claro, a gente tem ali a relação dela com o menino, que é o crush dela e tal, por mais que isso fique em quase terceiro plano, eu achei muito legal que eles mostraram isso de uma forma muito natural, muito simples. A gente não precisa ter grandes cenas românticas entre eles e nem nada do tipo, a gente precisa ter uma boa construção dos personagens, e eu acho que isso acontece no filme. Então, quando ela beija ele no final, você já fica tipo, ai meu Deus, é óbvio que isso ia acontecer, mas tipo, sabe, deixa o nosso coração quentinho. Então eu acho que é isso, o filme ele constrói
personagens e situações de um jeito muito simples e muito delicado e muito gostoso, que acaba fazendo a gente ficar totalmente envolvido e terminar o filme chorando 1000 litros de lágrimas, porque é isso que acontece, entendeu? Então eu acho que esse é um filme que vale muito a pena ser visto. Se você não viu, mas você assistiu o vídeo até aqui, vai lá, assiste o filme, dá essa chance, você com certeza vai gostar muito, você vai se emocionar, você vai chorar. Assim, perfeito, um jeito perfeito pra gente começar nosso final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no link aqui da descrição pra conferir o livro com essa sobrecapa do filme, que tá a coisa mais linda do mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!